bater e abrir o coração para Jesus, é necessário vencer, queridos, alguns obstáculos. E eu listei aqui 4 que considero os grandes obstáculos a que alguém abra o seu coração para o Senhor Jesus. Ao longo da nossa vida de evangelista, de levar a mensagem, irmãos, eu tenho observado que os 4 grandes obstáculos são esses que eu vou compartilhar com você. Obstáculos que têm impedido as pessoas de abrir o coração para o Senhor Jesus. Normalmente o problema não é aquilo que falamos, mas é aquilo que está lá dentro de nós. Alguns desses obstáculos. Veja se esse tem sido o seu obstáculo. Veja nessa noite se algo que eu vou dizer aqui é aquilo que está acontecendo com você. E querido, abra o seu coração para Jesus. O Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, com ele cearei e farei nele morada. Irmão, Jesus quer ter comunhão com você, querido. Jesus quer ter comunhão com você. E nessa noite, alguns obstáculos precisam ser vencidos. O primeiro dos obstáculos a ser vencido, um grande obstáculo que a gente observa na vida de muitas pessoas, é o obstáculo da incredulidade. Muitas vezes as pessoas não gostam de ser chamadas de incrédulas. Eu já fui visitar pessoas em que de repente um dos cônjuges diz assim para mim: pastor, ora pelo meu marido ou pela minha esposa, que ele é um incrédulo. E a pessoa, quando ouve isso, ela fica assim irritada. Mas queridos, esse é um obstáculo, a incredulidade, o não crer. Pessoa bendita do Senhor Jesus tem sido um obstáculo para muitas pessoas. Romanos 1:20 nos diz: desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas pecado, não haveria necessidade de Jesus ter vindo a esse mundo. As pessoas se converteriam vendo a criação maravilhosa do Senhor. Mas a incredulidade é isso, são dúvidas em relação à existência de Deus. Essas dúvidas trazidas por quê, querido? Pela incredulidade. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a natureza de Deus, a criação de Deus, a realidade de Deus, ela pode ser observada claramente, ela pode ser compreendida por intermédio de tudo que foi criado. Claro, está tudo aí. A natureza fala de Deus. Tudo ao nosso redor nos mostra o poder de Deus. Eu não sei qual é a sua profissão, mas na sua profissão você pode ver o poder de Deus, a glória de Deus. Se você mexe, por exemplo, com matemática, se você é um matemático, lida com aqueles números, você pode ficar impressionado e maravilhado com esse Deus poderoso e maravilhoso. Seja qual for, se você é advogado, lida com leis, você fica maravilhado com todas essas leis criadas por Deus. Todas elas nasceram no coração do Senhor. Seja qual for a sua profissão, meu querido, você pode ver, olha o que a Bíblia diz, os atributos de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido observados claramente, podem ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que ninguém será desculpável diante de Deus. Muitas pessoas perguntam: mas pastor, e aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? A resposta está aí, querido. A resposta está aqui. Deus não será injusto com ninguém. Deus não será injusto com ninguém. Muitas pessoas ficam aflitas. Interessante que você deveria ficar aflito com você, mas você fica aflito com os outros. E na verdade você deveria ficar preocupado com a sua própria vida. Mas muitas pessoas dizem: mas pastor, e aquele índio, ou aquele homem, aquela pessoa que mora não sei aonde, que nunca ouviu falar de Jesus, será julgado de acordo com o que ali está. O Senhor dirá: filho, você poderia ter visto claramente a minha divindade e o meu poder, por que você não viu? E essa pessoa
terá que dar uma resposta diante do Senhor. A incredulidade é um problema sério. Dúvidas em relação à existência de Deus. Como uma pessoa pode ter dúvidas em relação à existência de Deus? Porque ela é incrédula. No fundo, ela não quer crer. Essa é a realidade, queridos. Ela não quer crer. A pergunta que o Senhor fará é essa: por que você não creu? E não há desculpas diante do Criador. Eu não criei porque eu não quis crer. Você ainda não creu porque você não quis crer, porque você ainda é um incrédulo. Então nessa noite, peça perdão ao Senhor e diga: Deus, eu tenho sido incrédulo. Deus, eu tenho tomado a decisão de ser incrédulo, mas nesta noite eu decido entregar a minha vida, o meu coração ao Senhor Jesus. Olha um outro texto, queridos, que responde a uma outra questão. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A incredulidade nos leva a questionar a atuação de Deus. O que mais ouvimos ao nosso redor é o quê? Questionamentos acerca da atuação do Senhor. Mas se Deus existe, por quê aconteceu essa desgraça? Mas se Deus existe, por que este sofrimento? Mas cadê Deus nesta situação? É assim que as pessoas fazem, questionam a atuação de Deus. Talvez você que está nessa noite seja um questionador da atuação de Deus. Talvez isso seja um obstáculo à sua conversão. Talvez você pense: mas se Deus existe, porque há tanta guerra, há tanta desgraça, há tanto sofrimento? Queridos, respostas: assim como os meus caminhos são mais altos. O nosso Deus, Ele tem razão, Ele tem propósito na atuação ao nosso redor, na nossa própria vida, que nós simplesmente não conseguimos entender, porque Ele é Deus e nós somos criaturas de Deus, nós somos seres criados pelo Senhor. Ele está muito além da nossa capacidade. Irmão, se não fosse Jesus vir do céu à terra para trazer a mensagem do Evangelho, nós nunca chegaríamos a Deus. Nós não temos essa capacidade, nós não temos condição de chegar à pessoa de Deus. Ele está muito acima de nós. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós não conseguimos compreender Deus na sua totalidade. Nós não conseguimos abarcar Deus na sua totalidade. Ele é Deus. Ele é Deus. E eu não consigo discerni-lo, eu não consigo entendê-lo, eu não tenho profundidade necessária para descortinar todo o propósito de Deus. Mas eu sei de uma coisa: Deus existe e Ele está atuando em minha vida e ao nosso redor. Eu sei disso. E meus queridos irmãos, a incredulidade é uma barreira, porque ela gera dúvidas, ela gera questionamentos, e porque eu questiono, porque não sei quem é Deus, eu ainda não tive um encontro com Ele através de Deus. O que você precisa é se encontrar com Deus através de Cristo, é ouvir o bater, é abrir o coração, é deixar Jesus entrar na sua vida. Jesus entra, as dúvidas vão embora, os questionamentos desaparecem, queridos. Não há mais dúvida, não há mais questionamento. Ele é o Senhor de todas as coisas. Aquilo que eu não compreendo com a mente, a minha alma o sabe muito bem. A minha alma o sabe muito bem. Por isso, nessa noite, se algum de vocês tem tido como barreira a incredulidade, se você tem tido dúvidas em relação à existência de Deus, se você é uma daquelas pessoas que acha que Deus é uma invenção dos religiosos, que Deus é uma invenção para os fracos, esta é uma das linhas de pensamento do ateísmo, é a de que Deus é para os fracos. Hoje já há uma linha muito forte ateísta, exatamente a filha de um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, que fala exatamente sobre o super-homem, aquele homem que já devorou a Deus. Não precisamos mais
paz de Deus. Então muitas pessoas questionam a existência do Senhor, questionam a atuação do Senhor, questionam Deus. Mas queridos, quando nós nos convertemos a Jesus, quando nós somos convertidos, então a nossa alma, ela descansa nessas verdades benditas. A minha alma sabe que o Senhor existe, o meu ser sabe que o Senhor existe. Não há questionamento, porque eu descanso no poder, na graça, na bondade e na misericórdia do Senhor. Então nesta noite, se algum de vocês tem sido incrédulo, peça perdão ao Senhor, olhe para os textos da palavra e diga: Deus, nessa noite eu entendo, Senhor, que o Senhor se revela de tantas formas maravilhosas. Senhor, me perdoe porque eu tenho tentado ser como o Senhor e eu sou apenas uma criatura. Renda-se ao Senhor nessa noite e você verá a glória de Deus agindo na sua vida. Para ouvir o bater e abrir o coração para Jesus, é necessário vencer um segundo obstáculo que eu tenho observado na vida de muitas pessoas. E o segundo obstáculo que nós vemos na vida das pessoas é a religiosidade. A religiosidade é um obstáculo para que as pessoas se convertam ao Senhor Jesus Cristo e elas experimentem o melhor de Deus na sua vida. Se você não está enxergando direito, abra lá em Gálatas, capítulo 1, versículos 13 e versículo 14. Quero ler esse texto. Peço que você preste atenção nesse texto. É um texto proferido por um religioso. Uma pessoa extremamente religiosa escreveu isso daí. Olha o que um religioso escreveu: já ouvistes como fora o meu procedimento na minha religião. Qual era a religião dele? O judaísmo. Então ele está falando, está dando testemunho. Já ouviste como fora o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. Um religioso procurando destruir a igreja do Senhor Jesus, de Deus, a igreja de Deus. A igreja não é dos homens, a igreja não é do bispo A, do bispo C, a igreja não é do pastor A, do pastor B. A igreja é de Deus. A igreja é de Deus, gente. A igreja não é de A, B ou C. Se a igreja for de A, B ou C, ela não é a igreja de Deus. Você precisa ver isso. Você precisa ver se a igreja que você frequenta é a igreja de Deus ou é a igreja de alguma outra pessoa. Sai fora, corre, sai correndo. A igreja é do Senhor. Então veja, o apóstolo Paulo, que está escrevendo, ele diz: já ouviste como fora o meu procedimento quando eu era religioso, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. A religião faz isso, ela fomenta a destruição da igreja. E no judaísmo, ou seja, na sua religião, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. O grande problema do judaísmo da época de Paulo e das religiões do nosso dia é exatamente esta. Paulo, pela graça de Deus, rompeu com a religiosidade, mas muitos não conseguem romper com a religiosidade. E aí veja, as devoções religiosas, elas impedem a abertura do coração para o Senhor Jesus Cristo. A religião, ouça isto, a religião endurece o coração em relação a Jesus. A religião engana o religioso, a pessoa enganada, como Paulo está. Por que Paulo perseguiu a igreja de Deus? Porque eu estava enganado. A religião endurece o coração, a religião engana a pessoa. Eu espero que você nessa noite não seja um endurecido pela religião, um enganado pela religião. Mas, meus queridos irmãos, as tradições religiosas impedem a abertura de coração. Eu fico imaginando, queridos, quantas pessoas serão condenadas à eternidade sem Deus. E eternidade sem Deus a Bíblia chama de inferno.
é a eternidade separados de Deus. Quantas pessoas estarão lá por causa de suas tradições religiosas que impediram a abertura do seu coração para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo? Tradições cegam o entendimento, tradições corrompem a alma. Tradições cegam, tradições corrompem a alma humana, impedem a pessoa de abrir o coração para o Senhor Jesus Cristo. Por isso essas pessoas perseguem, por isso essas pessoas querem destruir violentamente a igreja e o povo do Senhor, porque elas estão cegas. Quem sabe você que veio nessa noite, você está passando, vivendo essa realidade, religião que você segue, a sua devoção religiosa, a sua tradição religiosa tem endurecido o seu coração, tem enganado o seu coração. Paulo era o enganado, ele não sabia, mas ele era enganado pela sua religião, até o dia em que ele teve um encontro com Jesus. E quando nos encontramos com Jesus, então o engano é tirado, o véu do engano cai por terra e nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quantos de vocês aqui nessa noite têm sido impedidos pela sua religião de ter um encontro real com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo? Naturalmente, queridos, que nós entendemos a vida religiosa, entendemos isso, imagine uma pessoa que vai ser missionária na Índia, onde existem mais de 50 milhões de deuses. Imagine uma pessoa que vai pregar o Evangelho numa situação como essa, onde há tantas noções, onde há tantas tradições. Imagina, irmãos, quanta oração, como deve ser difícil para aquela pessoa entender que ela está sendo enganada, que ela está endurecida, que ela precisa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Imaginem o evangelizar os muçulmanos, a dificuldade que é evangelizar essas pessoas que têm devoções, que têm tradições religiosas, mas, meus queridos, que está, não creem que eu falo a palavra de Deus ali, vou tirar, colocar qualquer outro ismo, e todos aqueles que têm esse procedimento no seu religiosismo perseguem violentamente a igreja do Senhor. Você precisa nessa noite abandonar a sua religião e entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Aliás, irmãos, ninguém nasce cristão. Ninguém nasce cristão. Todo o cristão se converteu num dado momento. Inclusive aquele que nasceu em uma família cristã. Ninguém nasce cristão. Ninguém nasce cristão. Na verdade, todos nascemos pecadores. Todos nascemos pecadores. Em pecado me gerou a minha mãe, diz o salmista. Todos nós fomos gerados em pecado. Aquela criança linda que está olhando lá, você sabia que ela é uma tremenda de uma pecadora? Com toda aquela fofura dela, é uma tremenda de uma pecadora. Deixa crescer mais um pouquinho, deixa ter talvez, não sei, 2, 3 anos, deixa ela fazer alguma coisa e pergunta assim: quem fez isso? Eu não fui. Quem foi que ensinou uma criança a mentir? Quem foi que ensinou? Quem foi que ensinou essa criança? Se ela ainda é tão tenra idade, ela foi gerada em pecado. Ninguém nasce cristão. O cristão se torna cristão por conversão ao Senhor Jesus Cristo. Então todas as pessoas, em todos os lugares do mundo, elas se tornam cristãs da mesma forma, se convertendo à pessoa bendita do Senhor Jesus. Haja conversão. Preciso abandonar a minha religião, a minha devoção religiosa, a minha tradição, e entregar ao Senhor Jesus Cristo, entendendo que a minha devoção me negava, a minha devoção me enganava, a minha tradição endureceu o coração. Reconhecer isso, confessar e entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Quantos de vocês ainda não fizeram isso? E o Senhor espera que você o faça nessa noite. Terceiro lugar, queridos, para que nós possamos ouvir o bater e abrir o coração para Jesus. Ouvir o bater de Jesus e abrir o coração. É necessário vencer uma
Um terceiro obstáculo. E um terceiro obstáculo, irmãos, que eu tenho encontrado, um terceiro sério obstáculo são as adversidades que acontecem nas nossas vidas. Quantas pessoas eu tenho encontrado, e você também, que ainda não se converteram por causa de problemas, sofrimentos, de lutas, de casos que aconteceram na sua vida, na sua família. Há um texto aqui que me impressiona muito quando eu leio esse texto. Esse texto aconteceu no contexto da morte de Lázaro. Quando Lázaro morreu, e diante daquela circunstância de morte, quando aquele povo que amava Lázaro, Maria e Marta, chegaram para o sepultamento, olha o que aconteceu, olha o questionamento deles, olha o questionamento do povo. Maria estava lá chorando, Lázaro estava morto, ia ser sepultado, e foi sepultado, e depois sepultado, Jesus chegou, e quando Jesus chegou, olha o que esse povo falou, questionou. Ao questionar, não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que o seu amigo morresse? Jesus podia ter evitado? Podia ter evitado. Por que não evitou? Essa é a grande questão. A adversidade é um obstáculo. Sofrimento, uma morte, a morte de um querido na nossa família, um trauma que aconteceu, uma separação, e nós ficamos tremendamente magoados, chocados, brigados com Deus, traumatizados com o Senhor, e nós ficamos, e a adversidade, ela então, queridos, ela nos impede, tragédias e sofrimento impedem a abertura do coração. Eu nunca esqueci um senhor que eu fui visitar certa vez. Aquele senhor, ele vivia numa cadeira de rodas, eu tinha amputado as suas pernas, e quando eu cheguei para visitá-lo, aquele homem me recebeu com tanta ira, com tanta raiva. Eu acho que se eu pudesse, eu tinha me esganado, eu tinha me quebrado, porque eu dizia, se Deus existe, por que é que Deus permitiu que eu ficasse desse jeito? Eu não quero saber desse Deus. Eu não quero saber desse Deus. E eu vi ali esse obstáculo na minha frente. Tragédia, sofrimento impedem a abertura do coração. Mágoas, ressentimentos impedem a abertura do coração para o Senhor. Eu não sei quantos de vocês aqui sofreram uma tragédia na vida, sofreram ou estão sofrendo um sofrimento na vida, ou estão magoados com alguma situação, ressentidos com alguma situação. Talvez um crente, um cristão, dito cristão, fez alguma coisa para você e você nunca esqueceu disso. Talvez você guarde essa mágoa, esse ressentimento. Queridos, a adversidade tem sido um grande obstáculo para ouvir e abrir o coração para o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei qual é o seu problema nessa noite. Eu não sei o que é que tem feito, qual tem sido a adversidade que o tem levado a fechar o seu coração. O seu coração. Tragédias e sofrimentos nos deixam magoados com Deus, nos deixam revoltados com Deus. Quantos de vocês aqui nessa noite estão magoados com Deus? Deus fez algo que deixou você magoado, você pensa dessa forma, revoltados com Deus. Quantos de vocês aqui estão revoltados? Quantos de vocês já pensaram, Deus não podia ter feito isso comigo, Deus não podia ter feito isso comigo? Eu nunca esqueço quando morreu o pai de um adolescente lá em Piedade, e ele amava muito aquele pai, e o pai foi assassinado. O pai estava indo lá, andando, e foi assassinado, e aquele adolescente que amava tanto o seu pai, ficou em desespero, e quando eu cheguei para visitar, então aquele moço disse, Deus não podia ter feito isso comigo, pastor. Sabe qual foi a minha resposta? Eu disse, é mesmo, não podia ter feito mesmo. O que é que eu podia falar para um adolescente? Mas ali estava
toda a mágoa. Deus não podia ter feito isso comigo. Quantos de vocês aqui nesta noite, inclusive cristãos, inclusive pessoas já maduras na fé, mas quantos de vocês estão aqui nesta noite com esse pensamento? Você não tem conseguido algo, você não consegue casar, você não consegue emprego, você não consegue isso, um sonho seu, e você fica às vezes ouvindo que o outro conseguiu, você diz, mas Deus não podia ter agido assim comigo, Deus não podia ter feito isso comigo. A adversidade é um problema, é um obstáculo para que você ouça, conheça e receba a graça de Deus no seu coração. E quanto mais nós ficamos, irmãos, magoados com o Senhor, quanto mais nós deixamos a mágoa tomar conta do nosso coração, queridos, mais nós nos afastamos dele. Mágoas e ressentimentos nos afastam da comunhão com o Senhor, nos afastam da congregação do Senhor. Você sabia de uma coisa? Que a maioria das pessoas que estão afastadas de Deus, os chamados desigrejados, esse pessoal que foi um dia da igreja e não está mais, você sabe que o problema deles não é o que eles falam normalmente, o problema é isso, é alguma tragédia, alguma mágoa, algum ressentimento com Deus. Isso é sério. Quantos de vocês nessa noite estão magoados com Deus? Estão magoados com Deus, estão aí pensando, olhando para mim, dizendo, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu comigo, Deus não podia ter feito o que Ele fez comigo. Nessa noite, querido, olhe para o Senhor, aquele que não poderia, esse homem que abriu os olhos do cego, ter evitado que o seu amigo morresse, porque essa é a questão, Deus não podia ter evitado que acontecesse uma tragédia na minha vida. Deus não podia ter evitado. Se Ele podia ter evitado, por que não evitou? E aí vem a brecha, e aí vem a seta sobre a nossa mente, e essa adversidade se torna um obstáculo de todo o tamanho. Quero dizer a você uma coisa, eu não sei por que isso que aconteceu com você, mas eu quero dizer a você uma coisa, Deus sabe. E se você se converter a Jesus, e se você for para os pés do Senhor, o Senhor vai trazer revelação a você na revelação. Revelação na revelação. Quanto mais você continuar resistindo, quanto mais você continuar revoltado contra Deus, pior você vai se sentir. A solução é você se render ao Senhor, é você dizer, Deus, eu continuo magoado, mas Senhor, eu abro o meu coração. E quando abrimos o coração para o Senhor, quando Jesus entra na nossa vida, então o Senhor traz revelação, então o Senhor traz resposta, então o Senhor traz paz ao nosso coração. Quem está revoltado, magoado com Deus, não vive em paz. Nessa noite, você pode encontrar a paz. A resposta para a sua mágoa, a resposta para a sua revolta, a resposta para o seu desconforto é Jesus Cristo de Nazaré. Entregue a sua vida a Cristo, renda-se a Jesus, ouça, abra o coração e você verá que a resposta do Senhor vai vir. Lembram do apóstolo Paulo? Eu tinha um espinho na carne, um espinho que o fazia sofrer demais. Um espinho na carne, algo dolorido, algo que doía muito, algo terrível. Talvez muitas pessoas tivessem dito, mas apóstolo, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse com você? Você é um pregador do Evangelho, você é um homem maravilhoso, você é um apóstolo extraordinário. Como Deus permite que isso aconteça com o servo dele? Cadê Deus? O apóstolo Paulo não se deixou impressionar. Sabe o que ele fez? Ele foi orar ao Senhor. Ele colocou diante do Senhor. Ele se humilhou diante de Deus. E sabe o que aconteceu? Deus revelou a Paulo a razão daquele espinho. E sabe demais? Deus falou que não ia tirar aquele espinho, mas que Deus ia dar graça para que ele pudesse suportar. E sabe demais? Paulo que estava triste, Paulo que estava talvez incomodado com aquela situação, ele fica feliz no Senhor, porque agora ele entende o propósito de Deus. Sabe por que você está desse jeito? Porque você ainda não entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Você está olhando para mim? Vou dizer uma coisa, ouça o que eu vou falar para você. Tudo o que está acontecendo na sua vida
tem um propósito de Deus. Vocês sabem por que isso se torna um problema sério? Porque nós não sabemos o propósito de Deus. Em não sabendo o propósito de Deus, nós achamos que Deus está sendo injusto. Querido, Deus não é injusto. Querida, a palavra do Senhor diz que Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Veja tudo o que está acontecendo com você. Eu não sei o que está acontecendo com você ou comigo. Já aconteceu muita coisa comigo. E provavelmente ainda acontecerá muita coisa comigo, meus queridos irmãos. Muita coisa que eu também não sabia, a razão, o porquê de todas aquelas coisas. Mas sabe de uma coisa? Eu entendi claramente que o Senhor tinha um propósito. E sabe, eu me submeti ao propósito de Deus. Nada do que está acontecendo na sua vida, nada do que aconteceu na sua vida, ouça isto, é sem propósito. Sabe qual é o problema? É que você, continuando desse jeito, colocando Deus para fora da sua vida, você nunca vai entender o propósito de Deus. Não entendendo o propósito de Deus, você vai viver um revoltado, ao invés de viver uma vida de tranquilidade e paz diante de Deus. Paulo podia ter se tornado um revoltado, um cristão revoltado, mas ele foi para os pés do Senhor. Deus revelou e ele ficou em paz. Nesta noite, Deus quer trazer paz ao seu coração. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor quer trazer paz ao seu coração. Querida, eu não sei o que você está passando. Eu não sei a dor que está aí no seu coração. Mas eu sei quem sabe a razão de tudo que você está enfrentando. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Quando nos rendemos ao Senhor, ele traz revelação. A revelação traz paz, alegria e tranquilidade. Paulo, o Senhor tirou o espinho dele? Não, mas Paulo ficou feliz, Paulo ficou em paz, ficou tranquilo, porque ele entendeu que havia um propósito de Deus. O que nós precisamos entender é o propósito de Deus na nossa vida. E aprendemos lá no primeiro ponto que assim como os céus são mais altos que a terra, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Então, nesta noite, que você possa vencer essa dificuldade, a adversidade e entregar a sua vida e o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. E finalmente, para ouvir o bater e para abrir o coração para Jesus, é necessário vencer um quarto obstáculo. E o quarto obstáculo que eu tenho observado, irmãos, tem impedido muitas pessoas de entregar a vida a Jesus, é a permissividade. É o desejo de viver a vida do jeito que eu quero. A vida é minha e eu faço o que eu quero da minha vida. Esse negócio de igreja, esse negócio de pastor, ficando se metendo na minha vida, ficando cobrando, mentoreando, não quero nada disso para mim. Eu quero viver a vida do jeito que eu quiser viver. A permissividade tem sido um problema sério. Olha esse texto, é um texto da Bíblia. Esse texto é um texto da Bíblia. É a palavra de Deus. Não é questão de pastor, não é questão de querer fazer segregação, seja do que for. Mas veja esse texto, olha esse texto com atenção. Dá para olhar? Se aqui estiver pequenininho, você pode abrir a palavra, aí a sua Bíblia, no seu tablet, no seu iPhone, e veja o que diz lá, em Romanos 1, 26, 27. Olha que palavra, essa palavra de Deus. E por essa razão, porque as pessoas não quiseram reconhecer a existência de Deus, elas se tornaram incrédulas, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Isso é palavra de Deus, isso é palavra do Senhor, não é palavra minha, não é o que eu penso, é o que Deus pensa, está escrito na sua palavra. Paixões vergonhosas têm impedido muitas pessoas de entregar a sua vida e o seu coração a Jesus. Ou seja, a situação é tão caótica, a situação é tão degradante que até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Ou seja, como Deus determinou que fosse, como Deus disse que deveria ser, porque é Deus quem determina
a nossa vida. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com as suas mulheres. Isso é o natural. Foi assim que Deus criou. Foi assim que Deus criou. A Bíblia é clara, gente. A gente complica. A gente fica complicando, fazendo uns tratados que ninguém entende, complicando tudo. Mas veja, é claro, é claro. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com as suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Uns pelos outros. Prazer, prazer, paixão, prazer. É isso que a Bíblia diz. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requeriu. O que eu tenho visto também nos dias de hoje é muita gente abandonando as igrejas porque querem viver a vida do jeito que lhes dá prazer. Querem viver a vida do jeito que lhes dá prazer. É isso que nos ensina esse texto. Desejos impuros e carnais impedem a abertura do coração para o Senhor Jesus Cristo. Esses desejos impedem o prazer a qualquer custo, a satisfação a qualquer custo. É um impedimento, é um impedimento. Quantos jovens têm abandonado as igrejas? Falando uma coisa, dizendo uma porção de coisas, mas não, o problema está aqui, desejos impuros, satisfazer a minha carne, os meus desejos carnais, a minha impureza. Mais ainda, práticas lascivas e imorais impedem a abertura do coração, seja na área moral, seja na área sexual. Essas práticas lascivas e imorais têm impedido as pessoas de abrir o coração para Jesus. Abrir o coração para Jesus. Querido, eu não posso viver a vida do jeito que eu quero, para me dar prazer. A minha vida tem que ser vivida de acordo com a vontade de Deus. O meu prazer deve ser alegrar o coração de Deus. Então, nessa noite, se você tem fugido do Evangelho, se você tem deixado de aceitar a Cristo, se você já foi da igreja, porque não foi cristão com certeza, mas se você abandonou o Evangelho, porque você achava é muita proibição, é muita coisa, como uma vez uma senhora falando comigo, ela chegou e disse, vem cá, aqui nessa igreja vocês aceitam, já não lembro direito o que ela perguntou, vocês aceitam alguma dessas perversões aí, não lembro direito qual delas, e eu disse, olha, não é se aceitamos ou não, é se a palavra de Deus aceita ou não. E quando eu li a palavra para ela disse, vocês são muito cafonas, vocês são muito quadrados, eu não quero pertencer a uma igreja dessas não. E eu disse, não é cafonice, não é ser quadrado não, querida, é seguir a palavra de Deus, é seguir a palavra do Senhor. Nós estamos no mundo, gente, nós estamos num mundo em que vale tudo. Nós estamos vivendo um mundo em que vale tudo. Nós estamos vivendo num mundo em que a menina é ensinada a ser menino e o menino é ensinado a ser menina. Nós estamos num mundo em que os valores estão de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Essa questão de gênero, essas questões todas que estão aí. Irmãos, eu não sei. Meus filhos eu acho que já estão livres dessa questão, mas eu tenho netos. Eu fico imaginando, Deus, o que será dessas crianças? O que será dessas crianças? Você não pode mais, de acordo com algumas filosofias aí ao redor, você não pode mais ensinar o menino a ser menino. Você não pode mais coibir o menino ter trejeitos de menina. Você deve até incentivar. Aonde isso vai nos levar, gente? Sabe o que é isso? É prazer pelo prazer. Essa é a grande verdade. E vocês sabem que nós hoje não queremos ouvir a verdade. A verdade é alguma coisa que muitas vezes dói, soa mal no nosso ouvido. Mas essas práticas, esses desejos, têm nos impossibilitado. A pessoa que quer viver uma vida adulterina, o outro que quer viver uma vida de fornicação, que é a prática de sexo entre pessoas solteiras, a pessoa que quer viver o prazer pelo prazer. Irmãos, o crente tem prazer. O crente tem prazer, só que o prazer do cristão é outro. O cristão também, ele tem prazer. A vida cristã, ela é prazerosa. O meu prazer é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus dá um prazer maravilhoso, gente. Fazer a vontade de Deus dá um prazer maravilhoso, antes, durante e depois. Mas o prazer do mundo pode ser prazeroso antes e durante, mas depois não é. É um problema sério. Então, nessa noite,
Nessa noite, renda-se ao Senhor. Se você tem tido esse impedimento, se as suas práticas imorais, se as suas práticas têm sido essas práticas que aqui estão, abandone isso em nome de Jesus. Entenda que isso vai acabar com a sua vida, vai acabar com a sua família, vai acabar com o seu ser. Entenda isso nessa noite. Rejeite isso em nome de Jesus e entregue o seu coração. Entregue o seu coração à perversidade, a sexualidade a todo preço. Irmãos, está matando a nossa geração, acabando com a nossa geração. As drogas, eu não sei se tem alguém aqui que está vivendo sob a influência de drogas. Eu não sei, queridos, mas hoje é tão comum as pessoas agirem dessa forma. Algum vício que tem tomado conta da sua vida, peça ao Senhor nessa noite que te liberte, peça a libertação ao Senhor, abandone isso em nome de Jesus e renda-se ao Senhor. Se a permissividade, o desejo de prazer pelo prazer tem dominado a sua vida, impedido de ouvir Jesus, nessa noite, renda-se ao Senhor, confessa ao Senhor nessa noite: Senhor Jesus, eu tenho sido um pervertido, eu tenho sido um imoral, Senhor, eu só quero fazer aquilo que eu sei que é errado, eu tenho falado isso. Você está olhando para mim? Você sabe que o que você está fazendo é profundamente errado. Sabe o que é que você sabe? Posso falar? Vou falar. Você sabe por quê? Porque você foi criado por Deus, porque você não é bicho, você não é animal, você é uma criatura de Deus. O bicho, quando está no cio, não pode se conter. O bicho, quando está com aquele desejo, não é? Ele não pode se conter. Ele vai lá atrás, o macho atrás da fêmea, e alguma coisa vai lá acontecer. É bicho, isso é bicho, mas você não é bicho. Então, sabe de uma coisa, querido? Você sabe que o que você está fazendo, escondido, seja de esposo, seja de esposa, seja de pai, seja de mãe, seja de pastor, seja de quem for, seja do seu chefe, seja do que for, você sabe que isso é errado aos olhos de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você foi criado por Deus. Sabe por quê? Porque há algo de Deus dentro do seu coração. E o homem não tem como negar isso. Ele não tem como negar isso. Então, nessa noite, reconheça isso. Reconheça: Jesus, eu estou errado. Senhor, eu sei que eu estou errado, mas eu não tenho admitido. Eu tenho tentado de toda forma justificar. Mas nesta noite, o Espírito Santo está falando ao seu coração. Renda-se ao Senhor Jesus Cristo para ouvir o bater de Jesus e abrir o coração para Jesus. É necessário vencer, em primeiro lugar, o quê? A incredulidade. Tem alguém incrédulo aqui nessa noite? Vença isso em nome de Jesus. Abandone a incredulidade e entregue a sua vida a Jesus. O segundo grande obstáculo a ser vencido, qual é? A religiosidade. Se você é uma pessoa religiosa, olhe para o exemplo do apóstolo Paulo. Troque a sua religião pelo Senhor Jesus nessa noite. Pare de ser enganado, entregue a sua vida a Jesus. O terceiro grande obstáculo, qual é? A adversidade. Alguma coisa que tem acontecido na sua vida, algo que está acontecendo agora com você. Renda-se ao Senhor Jesus. Diga: Deus, eu não entendo ainda o que está acontecendo, mas eu sei que há um propósito. Deus, eu sei que há um propósito. E Deus, se o Senhor puder me revelar, eu lhe peço, me mostre, Senhor, a razão, me ajude a crescer no Senhor. E o quarto grande obstáculo é a permissividade, o desejo de fazer tudo aquilo que o meu corpo e a minha carne desejam. Essa é a permissividade, e isso tem nos impedido de seguir ao Senhor, e tem impedido os crentes de se firmarem nos caminhos do Senhor. Tem impedido os crentes. Muitos crentes não têm se firmado no Evangelho, na igreja, por causa desses grandes obstáculos. Então, se você ainda não se entregou a Jesus por causa da incredulidade, da religiosidade, da adversidade, da permissividade, creia em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Creia nisso nessa noite. Troque a sua religião por Jesus, o único caminho para Deus. Religião leva a religião.
Jesus leva a Deus. Religião leva a religião, mas só Jesus leva a Deus. Então troque a sua religião por Jesus, o único caminho para Deus. Entenda que Deus tem um propósito em tudo o que acontece nas nossas vidas. Tudo que está acontecendo com você agora, que você não entende e que você culpa Deus, há um propósito de Deus para isso. O que você precisa fazer? Descobrir o propósito de Deus. Como descobrimos o propósito de Deus? Entregando a vida a Jesus, nos humilhando diante do Senhor e pedindo a Ele por misericórdia, que Ele fale e revele ao nosso coração. Então entenda, Deus tem um propósito em tudo que acontece em nossa vida. Abandone a vida de permissividade e de pecado. Abandone nessa noite, faça um propósito diante do Senhor de abandonar essa vida de pecado e permissividade, e abra o coração e receba Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador pessoal. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida.